Certa vez, Jesus estava sentado à beira do mar, e uma multidão para ouvir o que ele tinha para dizer. Então Jesus lhes contou a parábola do semeador. Um certo homem saiu para semear as suas sementes de trigo em seu campo. Ele levava consigo um saco cheio de sementes e as espalhava pelo chão com a mão. Mas aconteceu que nem todas as sementes caíram em lugares bons para crescer. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde as pessoas passavam e pisavam nelas. Outras sementes foram comidas pelos pássaros que voavam pelo céu. Outras caíram em lugares onde havia muitas pedras e pouca terra. Elas até brotaram, mas logo veio o sol, e elas secaram porque não tinham raízes profundas para buscar água. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram junto com elas e as sufocaram, impedindo que dessem frutos. Mas por fim, algumas sementes caíram em terra boa, fértil e bem cuidada. Elas cresceram, floresceram e produziram muitos grãos, alguns em 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foram semeadas. O homem ficou muito feliz ao ver o resultado da sua semeadura e agradeceu a Deus pela colheita abundante. Intrigados com Jesus e suas palavras, os discípulos o foram consultar e questionaram por que ele falava por parábolas. E Jesus disse: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram." Ao terminar essas palavras, Jesus começou a explicar a parábola do semeador para os discípulos. O solo à beira do caminho representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem ou não se interessam por ela. Então Satanás vem e tira a palavra delas, como os pássaros que comeram as sementes. O solo pedregoso representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem com alegria, mas não têm raízes profundas na fé. Elas não resistem às dificuldades ou perseguições por causa da palavra de Deus e logo desistem, como as plantas que secaram com o calor do sol. O solo espinhoso representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se deixam sufocar pelas preocupações, pelos prazeres e pelas riquezas deste mundo. Elas não dão frutos para Deus, como as plantas que foram sufocadas pelos espinhos. O solo fértil, por sua vez, representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a aceitam com um coração sincero e obediente. Elas crescem na fé e produzem frutos de amor, justiça e paz para Deus, como as plantas que deram uma colheita abundante. Ao terminar esta parábola, Jesus contou outra parábola, para explicar o reino dos céus. Havia um rei que tinha um grande campo onde plantava trigo. Ele escolhia as melhores sementes e as semeava com cuidado, esperando uma boa colheita. Mas ele tinha um inimigo que o odiava e queria prejudicá-lo. Então, uma noite, enquanto o rei e seus servos dormiam, o inimigo entrou no campo e semeou joio no meio do trigo. O joio era uma planta parecida com o trigo, mas que não servia para nada, só para atrapalhar o crescimento do trigo. Quando o trigo começou a brotar, os servos do rei perceberam que havia joio misturado com ele. Eles ficaram surpresos e foram contar ao rei o que tinham visto. O rei ficou triste e disse que um inimigo tinha feito aquilo. Os servos perguntaram se ele queria que eles fossem arrancar o joio, mas o rei disse que não. Ele explicou que se eles fizessem isso, poderiam arrancar também o trigo, pois era difícil distinguir um do outro. Ele mandou que eles deixassem crescer ambos juntos até a época da colheita. Quando chegou a hora de colher o trigo, o rei chamou os seus ceifeiros e lhes deu uma ordem. Primeiro, eles deveriam colher todo o joio e amarrá-lo em feixes para ser queimado. Depois, eles deveriam colher todo o trigo e guardá-lo no celeiro do rei. Os ceifeiros obedeceram e fizeram tudo como o rei mandou. Assim, o joio foi destruído pelo fogo, mas o trigo foi preservado pelo rei. Essa parábola do trigo e do joio fala sobre a paciência e a justiça de Deus, que permite que o bem e o mal coexistam no mesmo mundo, mas que um dia fará a separação definitiva entre eles. Na parábola, o homem que semeia a boa semente é Jesus, que anuncia a palavra de Deus e forma os filhos do reino. O inimigo que semeia o joio é o diabo, que engana e corrompe os filhos do maligno. O campo é o mundo, onde tanto os justos como os ímpios vivem e crescem.
O joio são as pessoas que rejeitam a palavra de Deus e praticam o mal. O trigo são as pessoas que aceitam a palavra de Deus e produzem frutos de amor, justiça e paz. Jesus explicou que no fim dos tempos, Ele enviará os seus anjos para fazerem a colheita. Eles separarão o joio do trigo e lançarão o joio no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o trigo será recolhido no celeiro de Deus, onde brilharão como o sol no reino do Pai. Essa parábola nos ensina sobre a soberania e a misericórdia de Deus, que não destrói os maus de repente, mas lhes dá tempo para se arrependerem. Também nos ensina sobre a responsabilidade e a esperança dos cristãos, que devem viver como luz do mundo, sem se contaminarem com o mal, mas aguardando a recompensa eterna de Deus.